Oi, alunos do primeiro semestre da EJA. Vamos corrigir a atividade número 9 sobre representação de frações. Número 1. Escreva a fração que indica a parte colorida de cada figura. Para a gente representar a fração, a gente vai olhar na figura em quantas partes ela foi dividida e vamos representar como denominador esse valor. Essa figura foi dividida em duas partes, então o 2 vai ser embaixo, que é chamado de denominador. Foi colorida uma parte, então esse número 1, da quantidade colorida, vai ficar em cima. Essa fração, então, ficou sendo 1/2. Letra B, nós temos aqui uma figura que foi dividida em 8 partes iguais, então esse é o denominador. E foi colorido 6 partes, então é o numerador. Na letra C, eu tenho uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e somente 2 delas foi colorida. Então, nós temos a fração 2/6. Na letra D, eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes iguais e 2 delas estão coloridas. Então, a fração 2/4. Na letra E, nós temos uma figura que foi dividida em 9 partes iguais, que é o meu denominador, e foi colorido 3. Então, eu tenho a fração 3/9. Na letra F, a figura foi dividida em 6 partes iguais e apenas uma está colorida, ou seja, 1/6. Na letra G, nós temos uma figura que foi dividida em 4 partes iguais e 3 delas estão coloridas. Então, eu tenho a fração 3/4. Na letra H, nós temos uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e 5 coloridas, a fração 5/6. Na letra I, nós temos uma figura que foi dividida em 12 partes e 2 coloridas, então eu tenho a fração 2/12. A partir do 10, a gente fala a palavra avos, o numeral é falado normal e a palavra avos acompanhando. Na letra J, nós temos então uma figura que foi dividida em 25 partes, com 10 delas coloridas, que indica o numerador, e 25 o denominador, ou seja, 10/25 avos. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 10 partes e 5 delas estão coloridas, a fração 5/10. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 5 partes e 3 coloridas, então a representação vai ser 3/5. Número 2, eu tenho uma fração, foi pedido para fazer desenhos para representar essa fração. Todos os meus desenhos aqui na correção eu coloquei retângulos, mas vocês poderiam ter feito círculos ou qualquer outros desenhos. Então, eu coloquei os retângulos, dividi em 10 partes iguais esse primeiro aqui e colori 3 para indicar a fração 3/10. Esse retângulo aqui foi dividido em 8 partes iguais, que é o meu denominador, e colori 5. Que representa o numerador, a fração 5/8. Esse retângulo foi dividido em 7 partes iguais e eu colori 3, para representar a fração 3/7. Na letra D, o retângulo foi dividido em 5 partes iguais e eu colori 3, para representar a fração 3/5. E na letra E, o retângulo foi dividido em 6 partes iguais e foram coloridas 2 para representar a fração 2/6. Número 3. Escreva como se lê. Então, do jeito que a gente fala a fração, é para escrever por extenso. Então, a fração 4/10, 2/5, 3/12, 1/5 e 6/15, que é a maneira como a gente lê a fração. Então, essa correção sobre a representação de fração, está faltando ainda a atividade número 10 para a gente corrigir. Eu vou deixar para vocês uma lista de revisão para que vocês possam estudar para a avaliação de matemática. E voltem nos vídeos, ouçam as explicações, as correções, qualquer dúvida me procure. Bons estudos para vocês, estudem direitinho para as avaliações, não fiquem com dúvidas. Quem ainda não mencionou mandar atividade, mandem por favor, porque eu preciso avaliá-los. Até mais, até a próxima.